Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reflexão de hoje à noite. Eu sou a filha amada de Deus, trabalhando as questões da codependência, e nesse ciclo eu estou trabalhando a questão da procrastinação e questões relacionadas à confiança. E o meu nome é Roseni. O nosso assunto hoje à noite é possível ser assertivo? É possível ser assertiva? E eu gostaria de ler um versículo para nós iniciarmos. É um versículo no qual nosso Senhor Jesus Cristo está pregando. Ele está pregando o Sermão do Monte. E o nosso rei da assertividade, Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, no capítulo 5, versículo 37. Mateus, capítulo 5, versículo 37, ele fala assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Pessoal, nós acreditamos que a maneira como a pessoa fala, o conteúdo, o que a pessoa fala e para quem a pessoa fala, determina quem esta pessoa é. A expressão do nosso ser, o raio-x do nosso ser, ele vem, ele sai através da nossa comunicação, através da nossa fala. E eu gostaria então de propor, falar um pouquinho sobre 4 estilos de comunicação, 4 maneiras de comunicação. A maneira assertiva, a maneira passiva, a maneira agressiva e a maneira passivo-agressiva. Tá bom? Então escuta um pouquinho, veja com qual você está se identificando. Nesse momento em que nós estamos em isolamento, nesse momento em que nós não estamos saindo, o que é que tem vindo à tona dentro de você? Quais são os conteúdos que têm vindo à tona, mas não só os conteúdos que têm vindo à tona, como nós estamos nos comunicando. Não existe uma pessoa que seja simplesmente somente assertiva, somente passiva, somente passiva-agressiva, ou seja lá qual for. Todos nós nos comunicamos de várias maneiras, dependendo do nosso momento, dependendo do nosso tempo de recuperação, nosso tempo conhecendo, tendo esse Jesus Cristo sendo formado. Mas existe um que perdura. E seria interessante nós pensarmos em qual é esse que perdura dentro em nós, para nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro em nós a questão que precisa ser trabalhada. Então, eu gostaria de primeiro falar sobre o assertivo. A definição da assertividade é expressão honesta e direta de sentimentos, pensamentos e necessidades. A pessoa que consegue dar nome a como ela está. Hoje eu estou triste. Puxa, hoje eu tô ansioso. Quando eu consigo dar nome, sem delongas, quando eu consigo falar como eu estou me sentindo, sem me desculpar. A segunda definição é ser firme, direto, sem nos constranger. Às vezes nós até nos falamos como nós nos sentimos, mas com certa apreensão, com certo constrangimento. O assertivo ele consegue falar como ele está sem se constranger. A outra definição de assertividade é saber dizer sim ou não quando necessário, entendendo que o não não tem um peso maior que o sim. O codependente, ele tem muita dificuldade em falar não, porque ele acha que o não é mais pesado que o sim. Então ele sempre tenta falar sim. Aí ele não consegue fazer o que ele era para fazer, então ele sempre se sente devendo, porque ele acha que o não pesa mais que o sim. A outra característica, a outra definição de assertividade é uma pessoa sincera. A palavra sincera, a palavra sincero, vem de Roma, que significa sem cera. É interessante que as pessoas que trabalhavam, que faziam mármores, que faziam peças lindas, muitas vezes tinham alguma trinca, alguma falha na peça que elas faziam. E elas passavam essa cera, uma cera especial, que a pessoa que comprava a peça não sabia que tinha um defeito. Então, as pessoas, os artesãos, os mestres
lá em Roma, quando eles vendiam alguma peça, algum trabalho, os artífices, eles falavam, isso aqui é sem cera. Não vou arriscar falar como o italiano fala, mas é sem cera. Significa que o que você está levando é de fato o que eu fiz. Tá pensando, esses últimos dias, como Deus ama pessoas sem cera. E uma pessoa que me veio muito à mente foi Davi. Davi era um homem sem cera. É interessante, um dos textos, ele está trazendo a arca do Senhor, que estava fora, e ele, quando a arca tá vindo, ele sai, e ele está tão feliz, e ele dança, ele expressa com o corpo dele. E Mical, a esposa dele, fica muito brava. Fala, você é um rei, ficar numa situação desta, né? É interessante porque ele era um homem sem cera. Era um homem que conseguia escrever, que conseguia falar. Eu acho que é um bom exemplo de uma pessoa sem cera na palavra de Deus, né? Tem vários, mas eu pensei em Davi. Sem cera, você é ou você consegue comunicar como você está sentindo. Eu não estou falando de uma pessoa mal educada. É diferente a pessoa mal educada. Mas a pessoa assertiva é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta com os sentimentos dela, com o que ela está sentindo. Uma outra definição da palavra assertividade é uma pessoa que faz a decisão. Ah, as coisas estão cindidas, as coisas estão emaranhadas, ela consegue fazer a decisão. Então, a esposa pergunta para o marido, olha, hoje, o que você prefere? Vamos pedir uma pizza? Ou quer uma comidinha caseira, um arroz e um feijão? Aí ele fala assim, tanto faz. Né, não consegue fazer a decisão. Aí o esposo chega e fala, tô pensando num fim de semana, nesse fim de semana que vem, tô pensando em a gente dar uma saidinha, você gostaria de ir pra praia, o que você acha? Aí ela fala assim, você decide, tanto faz, né? Pessoas que não conseguem fazer a decisão, que não conseguem se pontuar. Falar um pouquinho sobre o passivo. O passivo, a definição de passivo é a pessoa que não consegue expressar honestamente e diretamente os sentimentos, como ela está se sentindo. E muitas vezes ela nem sabe. Eu queria sugerir um filme aqui, A Noiva em Fuga. Eu não vou falar o filme para você poder assistir, tá? Nesse momento em que as pessoas estão mais juntinhas. Mas é sobre uma jovem linda que quando está para casar, quando está a data marcada, não consegue chegar no altar. Né? Ela é um exemplo de uma codependente que ainda não sabe o que ela quer. Ela não sabe não só o que ela quer, né? Ela não sabe quem ela quer, mas ela não sabe quem ela é. Então ela passa um tempo descobrindo quem ela é. Eu não vou falar mais do filme para você poder assistir. Mas uma pessoa, o passivo é uma pessoa que não consegue expressar honestamente, diretamente os sentimentos, o que está passando por dentro dela. E quando ela o faz, ela se sente constrangida. E ela também acha que o não é mais pesado que o sim. Então essa pessoa não consegue dizer não. Então, vamos fazer alguma coisa esse fim de semana? Vamos sim, só que ela não aparece. Porque ela não está afim de estar com aquela pessoa naquele fim de semana, ou fazer aquela atividade, mas ela não consegue falar. Esconde tudo com cera. É uma pessoa cheia de cera, uma pessoa que tem um bocado de coisa. Uma das coisas lindas do Celebrando, queridos, é que nós damos nomes às nossas áreas. Logo, logo nós vamos ter nosso tempo de partilha, né, que é tão importante. Eu sou tão grata pelo privilégio de nós termos essa oportunidade para partilharmos. E quando nós partilhamos, nós damos nomes às partes quebradas da nossa alma, aos nossos traumas emocionais, às nossas compulsões, aos nossos maus hábitos. Então, o passivo, ele não consegue dar nomes. E ele dificilmente faz a decisão. Né? Pergunta-se para ele o que ele gostaria e ele, não é que ele não fala porque ele não quer, muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o agressivo. Qual é a definição desse estilo de comunicação na agressividade? É a expressão de sentimentos, pensamentos e necessidades, porém de uma maneira hostil, de uma maneira exigente, ameaçadora para com o interlocutor.
defender os meus direitos, porém à custa do desrespeito para com o outro. É a pessoa que tem a necessidade de dominar o outro, que tende ao autoritarismo. É o dono da verdade. Não tem como conversar com essa pessoa, porque ela já sabe, porque ela já passou. Uma das regras do Celebrando é que eu não dou pitaco na partilha da outra pessoa. Porque a história do outro é sagrada. Eu não tenho como entrar na história do outro e dizer para o outro como é ou como deixa de ser, ou se está certo ou está errado. O agressivo tem muita dificuldade nesta área. Ele fala alto, tende a interromper a interlocução do outro e ele tem muita dificuldade em ouvir o ponto de vista do outro. Então, o agressivo é a pessoa que tem a base do assertivo, mas ele o faz de maneira agressiva. E o último que eu gostaria de partilhar com vocês é o passivo-agressivo. Qual é a definição desse estilo de comunicação, desse estilo de fala? É a pessoa que tem um comportamento misto, com elementos de agressividade e passividade. Ele faz o acerto de contas indiretamente, ele vai se comendo pelas beiradas. Ele não bate de frente diretamente, como o agressivo, mas ele manipula de tal maneira que o outro acaba fazendo o que ele quer. Ele é superficial nos relacionamentos, porque aquela pessoa no muro, a gente nunca sabe se ela quer ou se ela não quer, se ela vai ou se ela não vai, não é claro, tem muita cera ali. E ela não é transparente na comunicação. O efeito desses estilos de comunicação é muito forte nos tipos de relacionamento. O passivo-agressivo, ele não se coloca, então não tem como se relacionar com ele. Tem algumas situações interessantes com o passivo-agressivo. Por exemplo, a gente convida essa pessoa para fazer uma atividade. Vamos dizer que o esposo quer fazer alguma coisa com essa querida, com essa esposa, e sugere fazer alguma coisa. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro? Já acabou o isolamento, então eles podem, tá? Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro? A gente dá uma visita um pouquinho, né, nossa família e tal. Aí ela não fala nada. Então ele pensa que tudo bem, né? Ela não falou nada. Aí ele aparece, né? Com as passagens de avião para irem para o Rio de Janeiro e ela fica muito brava. Ela fala, mas eu não falei que eu queria ir. Mas ela também não falou que ela não queria ir. Então, fica esse impasse no relacionamento. Você nunca sabe se o outro gostou, se não gostou, se vai ou se não vai. E a pessoa, o passivo-agressivo, ele arranja um jeito de acabar com a viagem. Sabe? Ele pode até ir. E normalmente ele vai, mas a cara e o outro, o cônjuge ou amigo, tem que ser tão assertivo, tem que estar bem com ele mesmo para ele aproveitar a viagem. Senão a viagem dele também vai por água abaixo. O passivo agressivo é talvez de todos o mais difícil de se relacionar. Então, relacionamentos, eles têm muito a ver com a maneira pela qual eu comunico. E uma das coisas que eu gostaria de partilhar agora no finzinho do nosso tempo, dessa nossa reflexão é possível ser assertivo? Sim, é possível ser assertivo. Agora, é possível ser assertivo 100% com todas as pessoas o tempo todo? Não, não é possível. Não é possível sermos assertivos com todo mundo o tempo todo, porque, segundo a palavra de Deus, uma pessoa que consegue fazer isto com todos o tempo todo seria uma pessoa perfeita. Seria uma pessoa que já chegou lá. Queria que nós lêssemos Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 2. E esse texto fala que a pessoa que o fez, a pessoa que consegue fazer isto, é uma pessoa perfeita. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 2. Fala assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar
todo o seu corpo. Nós não chegamos lá ainda. Quando nós o virmos como ele é, então nós seremos perfeitos. Mas nesse momento não somos perfeitos. Por isso que estamos no processo da santificação. Por isso que estamos no processo da recuperação. Então, não é possível aqui, enquanto estivermos aqui, nesse mundo pecaminoso como ele é e não como nós gostaríamos que fosse, não dá para sermos. Mas é o nosso alvo. O nosso alvo é de sermos como nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sim, não, não. Nós sabemos muito bem quem nós somos, a ponto de não nos responsabilizarmos pela a reação do outro. Quando eu sou tão inteira, quando eu chego a ser quem Deus quer que eu seja, quando eu entendo que eu sou esse filho, essa filha amada de Deus, eu não me responsabilizo pela reação do outro. E em não me responsabilizando pela reação do outro, eu consigo ser eu mesmo. Mas este é um processo, este é um processo. Então não é possível sermos assertivos o tempo todo com todo mundo. Porém, relacionamentos saudáveis são baseados numa comunicação assertiva, transparente, sincera. Relacionamentos não funcionais, que eu chamo de insalubres, eles são em grande parte resultado de uma comunicação passiva, agressiva, passivo-agressiva. Queridos, nesse tempo de isolamento, nós não conseguimos aprender a sermos assertivos, mas nós podemos começar, pelo menos, a identificar quando estamos sendo assertivos, quando estamos sendo passivos, quando estamos sendo passivos-agressivos, quando estamos sendo agressivos. Seria interessante fazermos uma análise no nosso inventário diário, à noite, ou então de manhã, ou seja lá quando for, como está sendo o meu estilo de relacionamento? Como está sendo o meu estilo de comunicação? E a pergunta, mote de hoje é: nesse tempo de isolamento, nesse tempo de tensão, qual tipo de comunicação eu tenho usado? Eu me identifico com qual tipo de comunicação? Eu estou tendendo à assertividade, à passividade, à agressividade? Como eu mencionei há algum tempo atrás, os consultórios estão cheios de situações difíceis. Muitas pessoas estão dizendo que o nível de divórcios vai aumentar muito quando nós terminarmos essa quarentena. E em muito tem a ver com esses conteúdos mal resolvidos que eles vêm à tona. Então, nosso tempo de partilha agora, nós vamos ter uma música que fala: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. O medroso, o codependente, ele tem medo de ser assertivo, mas não há temor, porque nós sabemos que nós estamos na mão do nosso Pai, Jesus Cristo, e o Pai dele está nos segurando. Não há temor. Nós podemos partilhar nesses próximos minutos o que eu tenho partilhado, com quem eu tenho partilhado. Agora, no finzinho, eu gostaria também de falar uma coisa importante. Existe o público, existe o que eu posso partilhar no público, existe o que eu posso compartilhar no privado, e existe aquilo que eu posso compartilhar somente com o meu Deus, no íntimo. Então, com quem eu compartilho tem a ver com estas coisas. Algumas coisas eu posso colocar no Instagram, no Facebook. Algumas coisas eu falo simplesmente para o meu padrinho, para a minha madrinha, para o meu prestador de contas, para o meu melhor amigo, talvez para um familiar. Mas algumas coisas são íntimas, das quais eu falo somente com meu Pai Celeste. Então vamos para o nosso tempo de partilha. Vamos ouvir essa música porque ele vive e logo em seguida vamos para o nosso tempo de partilha. Que você seja muito abençoado no tempo que nós temos todas as quartas-feiras às 21 horas. Se você ouvir esse vídeo em outro momento, saiba que todas as quartas-feiras, às 21 horas, durante esse tempo de isolamento, nós temos um tempo para partilhar. Fale com outras pessoas que têm esse momento em que nós valorizamos o tempo
no qual nós podemos dar nomes, falarmos e procurarmos uma comunicação assertiva. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando você vê esse vídeo.